Então vamos lá para o nosso último assunto, né? Arquivos. Por que usar arquivos? Permitem armazenar grande quantidade de informação, persistência de dados, acesso aos dados podem ser não sequencial, acesso concorrente aos dados. Mais de um programa pode acessar os dados ao mesmo tempo. O processo de leitura pode ser feito por mais de um. De escrita não, porque senão você corrompe os dados, mas vários programas podem ler o mesmo arquivo. Esse tipo de permissão é múltipla. Basicamente, a linguagem C trabalha com dois tipos de arquivos, de texto e binário. Então, um vai guardar texto e o outro vai guardar 0 e 1, vamos dizer assim. Eu vou ter que digitar o 0 e 1 lá dentro, converter aquelas informações em zeros e uns e guardar lá dentro para mim. Enquanto prova, nós vamos fazer o quê? Arquivo de texto, e só. Enquanto lista de exercícios, a gente também tem arquivo binário. Então, só para não ficar muito maçante em cima disso aqui e ser mais direto. Então, assim, está mostrando aqui essas três informações sendo salvas dentro de um arquivo de texto, de um arquivo binário e depois observadas, vamos dizer assim, a partir do bloco de notas aqui, por exemplo. O arquivo de texto vai conservar perfeitamente a informação. Quando o arquivo é binário, às vezes ele abre, mas ele abre parecendo que está criptografadas as informações. As informações não vêm perfeição, assim, não vêm limpas de entendimento. E o tipo que elas foram gravadas é outro, né? É não natural, vamos colocar assim. Então, a linguagem C possui uma série de funções para manipulação de arquivos cujos protótipos estão reunidos na biblioteca padrão de entrada e saída, stdio. Até que a gente, desde o primeiro dia, então nada mudou, só seguir com ela. A linguagem C não possui funções que automaticamente leiam todas as informações de um arquivo. Tem que ler em certa quantidade. São linhas ou colunas. Assim, isso que é o importante aqui da gente entender. Todas as funções de manipulação de arquivos trabalham com o conceito de ponteiro de arquivo. Então, você vai criar um ponteiro de arquivo e a leitura vai ser para aquilo ali onde aquele ponteiro vai apontar para o arquivo. Podemos declarar um ponteiro de arquivo da seguinte forma. File, asterisco P. Então, file é um tipo. Igual inteiro é um tipo, char é um tipo, float é um tipo, file é um tipo, file maiúsculo. P é um ponteiro para arquivos, que nos permitirá manipular arquivos no C. Para a abertura de um arquivo, use-se a função fopen, e ali está o protótipo dela. Né? O parâmetro nome do arquivo determina qual valor deverá ser aberto, sendo que o mesmo deve ser válido no sistema operacional que estiver sendo utilizado. Então, ele quer dizer assim, que o lugar onde está aquilo ali tem que ser um arquivo válido. Eu tenho caminho absoluto e relativo, e aí pegando por base a alocação na máquina. Mas vamos facilitar na nossa vida. A gente não vai colocar em lugares diferentes. O que eu quero dizer com isso? Vamos ver esse código aqui e a gente volta ao slide. Olha ali, na terceira linha, o fopen vai para exemplo.bin. Aquilo ali, quando não tem giratório, não tem um barra, não tem um C2 pontos, não tem um nada, quer dizer que ele está onde? No mesmo lugar que está meu arquivo C. E é assim que a gente tem que trabalhar, assim que vamos trabalhar. Não vamos complicar nossa vida nesse momento. Pensando em programas maiores, demandam, claro, uma organização. Mas aqui são testes, né? São pequenos algoritmos para a gente aprender a manipular a linguagem só. Então, não precisa de grandes detalhes, grandes coisas. Então, assim, eu vou colocar ali exemplo.txt ou exemplo.bin. É daquela forma. Não preciso colocar diretório. E do lado, eu tenho um WB. WB, ou que está na segunda informação, que está depois da vírgula. E fopen recebe duas informações. Qual arquivo, o endereço daquele arquivo, né? E o tipo que eu estou abrindo aquele arquivo, que é esse slide ali. O modo de abertura determina que tipo de uso será feito ao arquivo. A tabela a seguir mostra os modos válidos de abertura de um arquivo. São esses aqui. Tem o R, W e A, RB, WB e AB, que são mais ou menos a mesma coisa, se a gente observar. Os três primeiros são para texto. O R para leitura, o arquivo deve existir. Então, assim, eu não consigo ler um arquivo que não existe. O W é para escrita, ele cria se não houver e apaga o anterior se ele existir. Então, eu tenho que tomar cuidado quando eu estiver querendo acrescentar coisas num arquivo. Tem que ter atenção nessa ideia que se ele for aberto com W, toda vez que eu abrir ele vai zerar aquele arquivo e voltar a gravar informações. Olha lá. Ele cria se não houver, então ele não necessariamente aquele arquivo precisa existir na máquina.
Ele cria, então, esse item não velho e apaga o anterior e sobrescreve. O A também é para escrita, mas a ideia dele é de append. O que é a ideia de append? O que é a ideia ali sobre isso? O append é grudar no final, é juntar. Então, escrita, os dados serão adicionados no fim do arquivo. Então, quando você abre para o W, ele vai, como se colocasse um ponteiro no início do arquivo, o arquivo estará em branco, o A ele abre aquele arquivo, coloca o ponteiro no fim dele, preservando as informações que estavam lá dentro dele. Então, se eu tiver que dar continuidade, eu uso A. Se eu tiver que gravar ou iniciar meu arquivo, eu uso W. E as mesmas coisas funcionam para binário. Então, o WB ele é assim, similar ao W, só que para binário. O RB é a mesma coisa, o AB é a mesma coisa. Eu tenho ali R+, W+, A+, RB, R mais B. Então, tem outros tipos que servem para leitura escrita. Mas, assim, vamos nos preocupar com eles de maneira geral. Vamos nos atentar nesse momento aos 6 primeiros. Ou entender o 3 ali, entender um tipo, é suficiente. A aplicação também no outro tipo. Então, aqui teria o estilo, né, de um aqui, que é mostrando o uso e explicando aqui também que o ponteiro, né, a condição FP igual a null, testa se o arquivo foi aberto com sucesso. No caso de erro, a função fopen retorna um ponteiro do tipo null. Então, assim, a verificação se eu realmente estou trabalhando com aquele arquivo. Pensa, por exemplo, no cenário lá do R, num arquivo que não existe. Ele vai dar erro ali e vai retornar null. Ele, no caso, esse algoritmo especificamente demonstrou essa questão de tipo assim, de soltar essa mensagem. Consegue ter esse feedback ali. Caso não tenha sido aberto com sucesso, provavelmente o programa não poderá executar. Nesse caso, utilizamos a função exit, presente na biblioteca stdlib.h, para abortar o programa. Então, assim, a função exit pode ser chamada de qualquer ponto do programa e faz com que o programa termine e retorne para o sistema operacional o código de retorno. A convenção mais usada é que um programa retorne 0 no caso de término normal e um número diferente de 0 no caso de ter ocorrido um problema. A ideia é que o quê? O sistema operacional entenda que aquilo ali já não foi uma situação normal. O exemplo que eu estava dando que é tipo um warning. Não é que vai deixar de acontecer. O warning ele é um alerta. Normalmente quem usa lá até compiladores online, ele dá aqueles alertas antes de rodar. Mas funciona do mesmo jeito, que você pode estar entrando numa situação perigosa. Aqui é o caso que ele vai te falar assim, ó, seu programa não terminou de maneira normal, como deveria. Onde que a gente vê essa questão do zero aqui também? No return. Aquele return zero que a gente viu desde a primeira aula, ao final aqui, de cada código ali no main, era simplesmente para retornar para o computador o quê? Para o sistema operacional o quê? Terminou como deveria, terminou normalmente. Agora, quando você não colocava return nenhum, ele também terminava. Se você colocasse return 1, por exemplo, ele também terminava. Porque ele tinha entendimento que o quê? Provavelmente não aconteceu um término normal. Isso aqui. Como isso vai para um log, é indiferente para a gente. A gente nunca foi lá ver esse log para ver quem terminou normal e quem não terminou normal. A gente observa a partir do comportamento do que o algoritmo deveria fazer, que ele fez. Então, aqui um exemplo, né, disso aqui. Então, ali, ó, exit 1. A ideia é que o quê? O exit 1 é porque o 1 não é o 0. Que a ideia é que o quê? Ele não terminou normalmente. E aqui embaixo está o return 0. Outra coisa que aparece diferente aqui, o que eu não comentei do outro, é esse fclose. Se eu tenho fopen para abrir o arquivo, eu tenho fclose para fechar o arquivo. Fechar o arquivo é uma parte importante do processo também. Ao se trabalhar com arquivos, existe uma espécie de posição. Estamos dentro do arquivo. É nessa posição onde será lido ou escrito o próximo caractere. Quando utilizando o acesso sequencial, raramente é necessário modificar essa posição. Isso porque, quando lemos um caractere, a posição no arquivo é automaticamente atualizada. Leitura e escrita em arquivos são parecidos como escrever em uma máquina de escrever. Sempre que terminamos de usar um arquivo que abrimos, devemos fechá-lo. Ponteiro FP, passada a função fclose, determina que o arquivo é a ser fechado. A função retorna 0 no caso de sucesso. Então, por isso que ela devolve um inteiro. Por que devemos fechar o arquivo? Informação importante e explica até um pouco daquele set buff. Por que devemos fechar então? Ao fechar o arquivo, todo caractere que tenha permanecido no buffer é gravado. O buffer é uma região de memória
e armazena temporariamente os caracteres a serem gravados em disco imediatamente. Apenas quando o buffer está cheio é que seu conteúdo é escrito no disco, ou quando você fecha. Ou só quando enche esse buffer, vamos dizer assim, simulando, vamos dizer que eu preciso de 10 caracteres para encher o buffer. Você digitou 15 caracteres, ele vai fazer o quê? Ele vai gravar 10, vai guardar 5, para guardar mais 5. Vão ser gravados quando chegar esses mais 5 ou quando você fechar o programa. Então, a partir de agora, não mais eu posso ficar fechando meu programa no xizinho ali no DOS ali, que aparece ali em código. Eu tenho que deixar o funcionamento normal. Vou dar o Enter para ele fechar por si só, porque muitas vezes ele está fechando ali, guardando as informações nos arquivos. Então, se você ficar trabalhando aqui com arquivo e ficar observando na pasta aquele mesmo arquivo, vai ficar com 0 KB ali um bom tempo até ele preencher alguma coisa, se você abrir o arquivo e ver que tem informação lá dentro. A maioria das vezes só quando esse arquivo é fechado. Então, assim, essa é a importância. Como ele vai armazenando coisas ali dentro, por isso que eu tenho que fazer o set buff. Muitas vezes para o quê? Para limpar. Quando eu falo set buff, qual o set buff que eu estou fazendo especificamente? Do stdin. O stdin é um arquivo também, é um buffer também. Vai falar sobre ele aqui. O que é utilizar o buffer? Eficiência. Para ler e escrever arquivos no disco, temos que posicionar a cabeça de gravação em um ponto específico do disco. Se tivesse que fazer isso para cada caractere lido ou escrito, a leitura e escrita de um arquivo seria uma operação muito lenta. Assim, a gravação só é realizada quando há um volume razoável de informações a serem gravados ou quando o arquivo for fechado. A função exit fecha todos os arquivos que o programa tiver. Futuramente, quando vocês estiverem fazendo a disciplina de sistemas operacionais, arquitetura de computadores, vai ter novamente esse entendimento, que tem um custo alto a gravação em disco. Uma vez aberto o arquivo, podemos ler ou escrever nele. Tanto para a linguagem C, para tanto, a linguagem C conta com uma série de funções de leitura e escrita. Então eu tenho aqui, e vou pular essa aqui, eu não vejo tanto uso para nós, a função fputC. Então vale fazer a leitura, esse slide está com vocês, mas aqui ele lê o quê? Um caractere por vez. Então, vai fazer aqui uma leitura por caractere. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, vamos interpretar esse código. Ele criou lá um ponteiro para arquivo, criou uma string, criou um inteiro. Abriu o arquivo, arquivo.txt para gravação, dá um W. Testou se ele era funcional, né, se foi realmente aberto. Se ele for nulo, ou seja, se ele não for aberto, ele já parava por ali. Caso ele fosse aberto, ele ia fazer o quê? Entre com a string a ser gravada no arquivo. Ele pegava uma string e depois ele fez um laço de 0 até o tamanho da string, gravando o que no arquivo? Caractere a caractere no arquivo. Ao final de tudo, ele fazia ainda, deixava o arquivo. Então, se você fizer isso aqui, ele vai gravar a string que você colocar no arquivo. Mas a gente já tem uma função que manipula isso aqui mais fácil. Eu tenho o getC também, que é para leitura de um caractere. Ele vai ler caractere a caractere. Então, vai falar sobre ele aqui e tudo mais. Ele vai falar sobre outro cara aqui que é importante. Antes de passar para a função fputs e fgets. Então, assim, antes de passar para esses, vamos entender o eof aqui. O eof é end of file. Então, assim que o arquivo não tiver mais caracteres, ele devolve o valor -1. Mas exatamente o fgetC devolve a constante eof, que está definida na biblioteca stdio. Em muitos computadores, o valor de eof é -1. Então, ele retorna aquilo ali. Ele consegue comparar aquilo ali. Então, eof é até uma palavra reservada. Então, assim, ele vai ficar lendo as coisas, igual estava lá num laço. Quando não tiver mais caracteres, a sua string já acabou, o seu texto já acabou, ele vai ter aquela comparação ali como válida. C é igual a eof. E aí ele coloca o arquivo terminou. Colocando em prática aqui, ó, a leitura aqui está até desse jeito. Ó. Enquanto C igual a getArch, diferente de eof, ele imprimiu o caractere. O que ele vai fazer aqui? É como se fosse isso aqui fosse um arquivo de texto. Vai ler o E, vai ler o S, o C, o R, o I, todos os caracteres aqui. Depois que ele sair aqui da última chave, ele vai encontrar o quê? O eof, o fim do arquivo. E aí ele vai sair e vai aqui para o fclose. Então, ele explica um pouco sobre isso aqui. O arquivo. Para nós, ó, tem aqui ó, os exemplos e tudo mais. Tem o eof. Então, assim, vale a leitura, mas não é o nosso grande desafio, grande problema do momento. E aí tem os arquivos pré-definidos.
eu falei que é tipo um buffer, que é o stdin e o stdout, e tem mais uns. stdin, dispositivo de entrada padrão, um arquivo pré-definido. É um buffer para guardar informações do teclado. stdout, dispositivo de saída padrão, geralmente o vídeo. stder, dispositivo de saída de erro padrão, geralmente o vídeo. Então, tem como você soltar uma mensagem que é específico para erro. Eu tenho ali o stdaux, que é para saída auxiliar, tipo porta serial, e o PRN, que é para paralela. Então, assim, quais que a gente vai trabalhar mais são as que a gente já trabalhou, na verdade, mesmo sem saber disso aqui especificamente. stdin e stdout. A forma que é. Até o momento, apenas caracteres isolados puderam ser escritos em um arquivo, porque a gente usava fputc e fgetc. A gente já conhecia essas aqui, fputs e fgets. A gente conheceu quando a gente aprendeu a ler string. Vai mudar só uma informação aqui agora. No dia que eu falei sobre ela, eu também comentei sobre isso aqui. Ó. Aqui é a forma que a gente usava antes. Ó. fputs, texto, stdout. Ele vai pegar aquela palavra hello world ali, aquela string hello world, e vai mandar para a tela. Agora não mais me interessa o stdin e stdout. Aqui no lugar do stdout vai vir quem? O arquivo que eu estou trabalhando. Como assim? Ó, ele criou aqui uma string, criou um resultado, porque essas funções retornam um resultado que pode ser utilizado para verificação se as coisas estão ocorrendo bem. Então aí ele testa se o arquivo, ele abre o arquivo para gravação, aí ele testa se deu para abrir. Se abriu, ele vai para ali e dá uma fputs, que é o que? Ele está guardando str. O str ele está guardando em arc, né? Arc, que é o arquivo aqui que a gente abriu. Ele está guardando aqui. Está gravando lá. Que antes era stdout, agora é arc. É que ele testa esse resultado, vai dar um valor. Se for valor ali específico, ele vai comparar com eoffice. Se for, ele vai dar erro na gravação. Depois eu fecho. Se não entrar aqui, né? Dependente do que for, vai fechar aqui do jeito que ele está. Então, fputs, eu guardo informações, eu guardo strings dentro do meu arquivo. Da mesma maneira que gravamos uma cadeia de caracteres no arquivo, a sua leitura também é possível. Para se ler uma string de um arquivo, podemos usar a função fgets, que também a gente já usava. A cara dela aqui, para ter outras informações, é essa aqui, ó. fgets, str, porque é a string. E eu estou fazendo aqui, essa string, deixa eu ver, ela... Onde que ele... Não, é porque ele leu do arquivo a string. Está pegando lá do arquivo. Ele escolheu ler o quê? 13 caracteres lá do arquivo. Então, a ideia é que podia ser aqui, ó. Vamos dizer que essa é a primeira frase, que ele vai ler linha a linha, caractere a caractere. Então, quando ele pega aqui, ó, são 3, 7 com a barra 8, aqui 11, 13 vai dar no U. Se eu colocar ali 13 caracteres, ele vai pegar só esses ali para mim. Se fosse 15, ele pegaria até o final. Então, eu posso limitar isso aqui. Mas a ideia é eu conseguir trabalhar uma quantidade maior de caracteres. Trabalhar linha a linha. É o ideal disso aqui. Mas aí vocês vão testando customizando esses códigos para vocês entenderem como funciona de fato. A parte mais importante. Então, esse código aqui do fputs com fgets, eu vou programar eles ali para a gente ver os arquivos ser criados. Tá? Vale lembrar que o ponteiro fp pode ser substituído por stdin. A ideia é que a gente já fazia. Receber aquilo do teclado. Fazer a leitura do teclado. A gente já usou assim. Eu tenho ainda fwrite e fread. Aqui são para blocos de dados. Então ele novamente vai trabalhar com sizeof. Vou trazer aqui para mostrar. Não precisa aplicar isso aqui. Vamos trabalhar com strings. Pensando na nossa avaliação, pensando na nossa prova, o que eu quero armazenar são strings. Então, não preciso de gravar blocos de dados, igual é isso aqui. A ideia é que ele faz o quê? Aqui ele está gravando o quê? Está gravando str, está vendo qual que é o tamanho de um caractere, está lendo o tamanho da string e está lendo o arquivo aqui. São várias as informações, mas desconsiderem o fread, que vai ler um bloco, mais de uma informação por vez, ou o fwrite, que também grava mais de uma informação por vez. Ele aqui ainda vai falar sobre algo mais próximo do que a gente estava usando, que é o fprintf e o fscanf. Vale testar também sobre ele, como eu trabalho com ele, o que acontece com ele. A forma de uso dele é simples.
Se antes eu tinha lá o printf da forma que eu usava, agora antes eu tenho o fp que mostra o quê? O arquivo onde aquilo ali vai ser lido, ou vai ser gravado, no caso aqui do fprintf. O scanf é a mesma coisa, aqui onde ele vai ser lido. Ou foi só o fp, vírgula aqui, nos dois casos. Pensando no fprintf e o fscanf. Está para conhecer mais. Giro, utilizem, fgets e fputs. É o mais simples que tem ali. Funcionam bem, vamos dizer assim. Então está mostrando aqui o uso disso, mostra como que isso aqui vai funcionar. Vale testar. Mas vai pegar agora em qual? Aqueles que eu falei. Vou mostrar para vocês o uso do fgets e o uso aqui do fputs. Os dois no mesmo código. Vamos, então, lá para o dev aqui, fazer código, né? Então, assim, não tem nada de muito diferente aqui, não. Ele tem lá uma string, né? Vamos chamar aqui um str de 25. Já vou colocar o que tem aqui dentro, então vai ser... bom dia, que a gente trabalhou muito com bom dia nessa disciplina em algum momento. Deixa o bom dia guardado lá dentro, vou guardar o /n também para ele pular de linha depois, para ficar organizado o meu arquivo. O código que está no slide, vamos dizer assim, tem a questão do resultado, mas não é tão comum a gente usar resultado, não. Eu não vou preocupar com esse resultado. Aí eu crio um arquivo, né? Na verdade, um ponteiro para arquivo. Então, file é um tipo, igual int é um tipo. Então, eu vou ter que... arquivo, né? Vou colocar nos slides, acho que ele usava arc para isso aqui, né? Salvo engano. Vamos tentar manter. Aí eu abro esse arquivo, então arc é igual fopen. E aí no fopen eu tenho que colocar duas informações. Tem que colocar a informação de qual que é o arquivo e o tipo de abertura que eu quero para aquele arquivo. Como eu não tenho nada por enquanto, o nome aqui vai ser o quê? Vamos colocar arquivo.txt, vírgula. Aí o tipo. Como eu não tenho, eu quero criar. O W é para criação. E se já existir, ele apaga. Vamos ver isso acontecer na prática. Quer ver? Eu vou colocar esse arquivo numa pasta que a gente controla aqui, que vai ser mais fácil. Vamos seguindo aqui com o nosso código. Então, coloco onde ele vai estar. Aí tem um teste para ver se ele funcionou, né? Posso fazer aqui um teste se é válido isso aqui, se não é válido. Porque o arc, se não aberto, ele vai retornar alguma coisa. Então, assim, se arc... diferente de nulo, vou fazer dessa forma no sentido que o quê? Se não for, nem precisa fazer nada. Então, no caso lá, estava uma ideia de mostrar o problema e sair de tudo. Aqui, só vou trabalhar o caso se não for. Então, aqui dentro que eu quero trabalhar minhas informações. Então, eu vou fazer o quê? Um fputs disso aqui, ó. Fputs. E o fputs recebe duas informações, igual a gente viu. Quem eu vou gravar, que é o str, e onde eu vou gravar, que é o arquivo. Feito isso... lá no nosso código também tinha mais uma verificação, mas vamos partir do ponto que as coisas estão funcionando. Então, tem que fazer só o fclose aqui, ó. Fclose de arc. Então, antes de rodar isso aqui especificamente, vou mostrar para vocês a pasta aqui, né? Aonde que eu estou trabalhando. Então, eu deixei aqui, ó. Na minha pasta, eu tenho o arquivo C++, né? Arquivo.c. E aqui dentro vai ser criado... o meu TXT. Então, quando eu rodar aqui, quer ver? Vou rodar o código. Nem está aparecendo na tela, né? Eu rodei o código. Agora, ele automaticamente criou. Vou colocar na tela para aparecer agora. Eu não fiz nenhuma ação ainda lá. Ó. Vou tirar aqui. Ele fez isso aqui. Por quê? Porque não tem nenhuma ação de fato. Ó, nada aconteceu. O processo saiu e tudo mais. Retornou o valor de 0 e tudo assim. Então, se retornou o valor de 0, a gente já sabe a partir de agora que o quê? Funcionou bem. Então, isso aqui retornou 0, chegou no final. Vamos lá na nossa pasta ver o que saiu disso aqui. Ó. O que tem aqui dentro? Eu tenho aqui um exe, que é a parte da compilação disso aqui. E tenho o meu txt. Quando eu abro o meu txt, o que eu tenho lá no meu txt? Ó? Bom dia. Então, bom dia ficou gravado lá. E agora eu vou fazer uma modificação nisso aqui. Tirar da tela de novo, vou no nosso código. Vou colocar um bom dia, agora vai ser, na verdade, um boa tarde. Eu vou rodar de novo. Rodei de novo, deu sucesso. Então, vou abrir o arquivo de novo. Vou abrir aquele arquivo de novo. TXT. Quando eu abro ele,
Agora, boa tarde. Tá. Agora eu vou mudar o tipo do que eu estava fazendo ali. Tá no código, então, de W eu vou mudar para A, que é o que dá continuidade naquele arquivo. Vou voltar a colocar bom dia e vou rodar de novo. E aqui ele deu sucesso de novo. E eu vou abrir meu arquivo novamente. Quando eu abro o arquivo agora, ele tem lá dentro o quê? Boa tarde e bom dia. Por quê? O A pega a partir de onde estava o ponteiro posicionado. E onde estava esse ponteiro posicionado? Ele estava posicionado no início dessa linha. Como que eu sei que ele estava posicionado no início dessa linha? Porque eu dei barra N. Então, quando ele chegou aqui, ele entendeu que é barra N, ele vem para cá. Então, dá para se fazer isso. Tá. Agora, vamos ver se isso funciona de fato. E eu vou fazer o quê? Eu vou ler esse arquivo. Então, aqui já está para gravação. E agora eu não vou trabalhar isso aqui. Pode deixar o bom dia ali do mesmo jeito e tudo mais. Mas eu vou mudar para R aqui. E aqui no lugar do fputs, eu vou fazer o quê? Vou colocar, então, para ler desse arquivo. fgets. E o fgets ele tem 3 informações, né? Então, a gente tem que lembrar do fgets e as informações que ele tem. Aonde eu vou armazenar, o quanto que eu quero ler e de onde eu quero ler. E a partir disso, quem está transformado? Está transformado o string, né? str, que é onde eu peguei ali. Então, vou fazer isso aqui e vamos trabalhar aqui para a gente ver se isso aqui funciona. Então, quem que eu estou imprimindo aqui? str. Quando eu rodo isso aqui, agora, esse código, independente de estar bom dia lá, ele leu boa tarde. Por quê? O que é a primeira informação que tem no meu arquivo? Se a gente observar aqui, boa tarde. Tá bom. E aqui eu vou fazer uma leitura 2 vezes dessa informação aqui agora. Vou rodar 2 vezes isso aqui. Então, fprint e fgets, fprint, fgets, fprint. 2 vezes. Vamos ver o que vai dar daqui. O importante aqui, talvez, fazer uma leitura. Mas ele colocou aqui, ó. Bom dia e boa tarde. Se eu fizesse mais uma vez, vamos ver o que vai acontecer, ó. Mais uma vez isso aqui. Ele leu bom dia de novo. E todas as vezes que eu for agora, ele vai ler bom dia de novo. Como que eu sei que esse arquivo acabou? Como que eu posso trabalhar isso aqui e ver se esse arquivo acabou? Vamos tentar entender. O fgets, ele retorna alguma coisa. Vamos ver o que ele retorna. Então aqui, eu vou agora criar um inteiro aqui, inteiro aux, igual a 0. Vou colocar aqui o fgets retornando o aux. Para a gente ver o que vai sair disso aqui. Ó. E aqui, além do S, eu vou imprimir um porcentagem D, que é o aux. Aqui veio o aux. Aí depois aqui na hora de ler, eu vou fazer a mesma coisa. E aqui uma terceira vez eu vou fazer a mesma coisa. Então quando eu rodo meu código agora, se a gente observar, ó, o que vai ter aqui. Ficou com um erro aqui, deixa eu ver onde que foi. Aux recebe fgets desses aqui. Ele está dando errado. Não era para estar dando errado, não. Ah, sim, claro. É porque é o EOF. Isso aqui, estou lembrando, isso aqui tem que ser o EOF. Então, na verdade, ele é um ponteiro auxiliar aqui. Ele pegar aquele resultado ali. E o que vai vir dele é o nulo, né? Se for nulo, é que ele vai parar aqui, ó. Então, vamos fazer desse jeito e eu posso fazer assim, ó. Fica mais fácil, igual uma que tem também lá no slide para caractere. É a mesma ideia. Enquanto aux recebendo aqui o fgets. Quem é o fgets? str 25 e arc, da onde vai vir. For diferente de nulo, ou seja, quando eu leio alguma coisa, ele vai imprimir. Imprimir o quê? Ele vai imprimir aqui para mim a string, igual eu estava fazendo aqui agora. Então, aqui, vírgula, str. Porque ele vai fazer ele quantas vezes? Enquanto aquilo ali não for nulo. Deixa eu ver o que aconteceu de novo aqui. Se ele está pegando certo. Pode ser quantidade de valores a serem fechados. Esse abriu aqui. Esse abriu aqui. O que pode estar dando de problema? O que pode estar dando um problema aqui agora? Estranho. aux fgets
faço? Espera aí. Esse aqui, trazer para fora. Fica igual. Tem duas linhas, né? Gravar essa informação aqui. E aí eu vou testar se AUX é igual a nulo. Aqui, vou colocar o que? Printf nulo. Se não, printf a string. Se assim ele vai aceitar str. Ele quis aceitar no laço, mas acredito que não. Ah, tá. Aqui também eu mantive, né? Quanto verdadeiro aqui. Quanto verdadeiro. Quanto é verdadeiro é para sempre, né? Então, assim, e aqui vai ter que ter um break já para parar aquele laço que é infinito. O while 1 é um laço infinito. Agora ele deu erro de quantidade de chaves. Abriu aqui e fechou aqui no if. Esse if fecha aqui, esse else fecha aqui. Tá faltando um para fechar esse aqui, né? Essa aqui. Aqui, agora sim. Ele vai rodar. Então ficou bom dia, boa tarde e nulo, que acabou. Não sei qual que foi a bobeira que eu dei ali, porque ele não que ele não estava fazendo. Ah, mas na verdade eu não precisava daquele AUX ali, né? Se eu fizesse só assim, ia fazer, ó. Enquanto isso aqui for diferente de nulo, eu imprimo. Vamos ver se assim vai funcionar direto. Tá estranho aquilo ali, ele não aceitar tudo numa linha. Aí, agora ele aceitou tudo numa linha. Eu estava guardando a informação e aí ele estava bagunçando. É que eu não preciso guardar essa informação no auxiliar, né? Para fazer desse jeito que eu estou querendo. Posso fazer só porque quando a função retorna alguma coisa, ela vai retornar para lá. Então, tipo, ali vai ser o quê? Eu vou estar comparando o retorno disso aqui. Ele vai fazer essa operação e vai comparar com o nulo. Então, aqui deu para fazer direto. E ele vai ler as informações que tiver no arquivo. Por exemplo, ainda no mesmo arquivo. Mesmo que eu grave ele não pelo programa, eu gravei à mão, assim, vou colocar um boa noite aqui. Boa noite. Boa noite. Esse que eu vou colocar com ponto final. E aqui no meio ainda não, pode ser só esse. Salvar meu arquivo. Vou fechar aqui e vou rodar agora em código. Então, rodando aqui, o que vai aparecer para mim? Boa tarde, boa noite e bom dia. Algo que também talvez não tenha sido percebido é o que? Tá soltando duas linhas entre eles, né? Por quê? Porque tem um aqui, ó, um barra N aqui. Posso tirar esse barra N. Por que eu posso tirar esse barra N? Porque na hora que eu já gravei com barra N. Eu já gravei soltando linhas. Então, ele vai associar isso também. Cada um tá numa linha. Então, ele consegue perceber isso aqui. E eu vou ter que passar a lidar com essas coisas desse modo também. Sabendo retirar esse barra N, esse barra zero. Aquilo que a gente já fazia antes. Mas a manipulação de arquivo não é complicada. Então, por exemplo, se ele tivesse aqui que ler, quero que leia a segunda linha. A única coisa que eu quero é que leia a segunda linha. Então, eu posso colocar aqui, sei lá, int i igual a 0. Cada vez que ele fizer aqui dentro, eu vou ter um i mais. Pode ser até igual a 1. E aqui eu vou fazer o quê? A segunda, eu quero que ele rode. Então, assim, se i igual a 2, aí eu vou imprimir. Quero ler só a segunda, ó. Quero imprimir só a segunda. Ele vai ler todas. Então, aqui, eu vou rodar aqui meu código. E foi só boa noite. Se a gente for lá no nosso arquivinho de texto, colocar ele aqui, quem que é a segunda? Boa noite. Então, se eu inverter aqui o boa noite, agora vai ser bom dia aqui. Bom dia. Tá. Eu rodo lá de novo. Bom dia. E se eu deixar um espaço em branco lá, quer ver? Vamos ver o que vai acontecer. Aqui vai ficar vazio. Essa linha vai ficar vazia. Quando eu rodo o arquivo, vamos ver o que vai acontecer agora. Ele deixou vazio. Mas não é bem, vamos assim, esse vazio é porque lá tá vazia essa linha. Para ter certeza disso, eu vou colocar um ponto.
Ali parecia que não imprimiu nada, mas ele imprimiu nada porque lá não tinha nada. Agora ele imprimiu o ponto que eu coloquei, só para mostrar. Então assim, quem sabe manipular string, sabe manipular arquivo. É só trabalhar ali dentro, é só entender essa questão da leitura. Nós vamos trabalhar com fgets, fputs. Então, estudem, pratiquem isso aqui, vai dar tudo certo.